Doutor, quais os sintomas do Parkinson e quando que é indicado uma cirurgia? E como que você faz essa cirurgia na cabeça? Sim, excelentes perguntas. Bom, primeiro que os sintomas do Parkinson, eles são divididos em duas categorias. Existem os sintomas motores, que é aqueles que é muito comum, né? Seja o tremor em repouso, a rigidez, a lentidão do movimento, que é chamada de bradicinesia, e até os chamados sintomas não motores. Por exemplo, em determinada tempo da doença, 20 a 30% dos pacientes podem ter um quadro depressivo, um quadro de ansiedade. Outro sintoma não motor muito comum na doença de Parkinson é alterações do sono. Pacientes com doença de Parkinson ou têm um sono, não dormem, ou muito agitado, fala à noite, o acompanhante fala assim, olha, ele se debate, tem pesadelos, que é o chamado distúrbio comportamental do sono REM. Uma outra queixa muito comum é a constipação intestinal, a sudorese, o aumento da saliva. Então, a doença de Parkinson, dores crônicas. Então, a doença, a fadiga durante o dia. Então, é uma doença multissistêmica, aonde que o neurocirurgião, o neurologista, é só apenas uma parte de todo o tratamento. É uma doença multifatorial, que o psicólogo é importante, o fono é importante, o fisioterapeuta, a nutrição, o neurologista, o neurocirurgião, o assistente social, que vai olhar o conjunto desse paciente como um todo. Então, é uma doença bem interessante. Por isso que é importante assim o acompanhamento com um especialista. Perfeito. Qual que é a diferença do Parkinson e do Alzheimer? Bom, primeiro que são doenças diferentes. A doença de Parkinson na sua fase tardia, principalmente a partir do 12º, 20º ano da doença, ocorre também um chamado declínio cognitivo. O paciente acaba ficando mais esquecido, perde algumas funções, alguns insights de funções executivas, tá? Que se assemelha muito à doença de Alzheimer. Porém, ela é na fase tardia da doença de Parkinson. O Alzheimer, geralmente, ele é dividido em 3 grandes subdivisões, né? Ou intervalos. Na fase inicial, o paciente perde assim, a dificuldade, às vezes, de achar um local que ele ia muitas vezes, aonde deixa a chave do carro, a sua carteira, mas tem um convívio normal. Já na fase moderada, ele precisa de um cuidador ou de uma assistência mais presente, que acaba as atividades de vida diária normais dele, se vestir, trocar a camisa, tomar banho, começa a ficar um pouco mais difícil, ou a família, os cuidadores começam a assistir mais, se perde na rua com maior frequência. E na fase tardia da doença de Alzheimer, aí sim o paciente está totalmente necessitando de cuidados. Então, assim, o mais importante, porém, a doença de Alzheimer não começa com uma lentidão do movimento, com uma rigidez, com um tremor, não tem uma boa resposta à levodopa, que é o tratamento de primeira escolha para a doença de Parkinson. Então, tudo isso ajuda a você ter um diagnóstico correto. Quando que a cirurgia de DBS é indicada? Bom, a cirurgia de DBS na doença de Parkinson, por exemplo, ela é indicada quando os remédios, principalmente a levodopa, não digo nem que não faça efeito, Fernanda. Porque assim, sempre ele tem uma resposta, porém a duração dele, imagina um paciente que acorda às 7 da manhã, que toma um remédio, depois de 30 minutos, 40 minutos ele faz o efeito, ou seja, melhora o tremor, melhora a lentidão, melhora a rigidez, a marcha melhora, a fala melhora. Aí esse paciente consegue, por exemplo, ir na padaria ou ir no supermercado. Só que depois de 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas que seja, esse remédio já perdeu efeito. Que ele precisa se policiar para respeitar esse intervalo e tomar remédios várias vezes ao dia. Tem paciente que passa comigo que a cada 2 horas ou 1h30 precisa tomar remédio. Nossa. Isso é muito difícil. Quando isso ocorre, geralmente em torno de 40% dos pacientes a partir do 4º, 5º ano da doença, às vezes até um pouco mais, são chamados de flutuações motoras. E aí sim que está indicado a neuromodulação, a cirurgia do DBS. Quando começa a ter essas flutuações que impactam
significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Existem algumas outras formas, por exemplo, que são o tremor. Tem paciente com Parkinson que tem uma fórmula tremulante, que esses precisam de altas doses de dopamina ou outros remédios associados a essa levodopa. Difícil de tratar, difícil no convívio social, que mesmo assim você pensa no tratamento cirúrgico. E também naqueles pacientes que não podem tomar tantas doses de remédio por efeitos colaterais. Então são as 3 grandes indicações. Ou o próprio remédio causa um outro sintoma que é chamado de discinesia, e hoje está muito fácil, né? Quem já viu o Michael J. Fox e nos grandes programas da mídia americana, e se movimentando, né? Aquilo são efeitos colaterais do aumento da dose da levodopa, são chamadas de discinesias. Chama levodopa o remédio? O nome do sal é levodopa, tá? Esse sim é uma das primeiras indicações e um dos remédios, dos principais remédios para tratar a doença de Parkinson, atualmente. Que parte da cabeça que abre quando você vai operar? Na verdade não se abre assim, né? A gente faz pequenas incisões, 2 pequenos orifícios, né? Chamadas nas regiões frontais, um de cada lado, porque o cérebro funciona que nem um X. Por exemplo, o eletrodo que é colocado no hemisfério direito vai atuar na esquerda, controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa, tá? É feito 2 incisões pequenas e através desses orifícios se passam esses eletrodos que se comunicam debaixo da pele. Então, esteticamente, olhando para o paciente, você não percebe. Ninguém vai saber, tá? E aí se comunica com um gerador, que na grande maioria das vezes fica embaixo da nossa clavícula. Tá? Essa é a cirurgia. Uma outra pergunta que me sempre fala, e só pegando o seu gancho, né, é como é feita a cirurgia, né? Porque durante a cirurgia acordado? Você está acordado. Primeiro que o cérebro não dói. O que dói é a pele. Então, para isso, a gente usa como se fosse anestésicos locais, mais a sedação, que deixa o paciente confortável. Como se fosse fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia. Né? E na hora que o médico precisa examinar os pacientes, aí pede para o anestesista desligar a sedação, que rapidamente o paciente acorda. E nisso os sintomas começam a retornar. O tremor, a rigidez, a lentidão, ao ponto que a gente coloca os eletrodos no lugar correto do cérebro e liga, tem a melhora naquele momento, principalmente na doença de Parkinson e no tremor essencial.